Fala, galera do canal, mais um dia de Pricing Cast. Opa, Aninha, muito bom estar com você aqui mais uma vez. Nosso chefe, nosso guru. Aninha, Fala aí. vamos falar hoje sobre o quê? Que mercado, hein? Qual segmento? A gente vai falar de um mercado que tem uma altíssima penetração, dica número 1. Que está crescendo muito em diversificação, não só do produto core, mas de vitaminas. E vou ficar por aqui, né? Senão eu vou dar muito spoiler. E que todo mundo tem ali em casa alguma coisinha. Tem uma coisinha, né? Nossa, pra mim, hoje vai ser um dia muito especial, sabe por quê, Aninha? A pessoa que tá aqui foi uma das pessoas que mais viveu altos e baixos comigo durante a minha carreira acadêmica fazendo mestrado. Eu ligava pra ele assim e falava assim, cara, eu acho que eu vou desistir. Saía de umas crises depois de falar com o nosso orientador, o mesmo orientador. Eu falei, cara, eu achei que eu tava indo no caminho certo e descobri que eu tava tudo errado, tem que começar tudo do zero. Aí ele aqui foi igual, eu falei, eu vou desistir. Aí ele, não, segura aí. Aí às vezes ele me ligava e falava, vou desistir, eu, segura aí. Mas é isso aqui é amigo, viu? A gente foi quase um dos últimos a entregar a dissertação do mestrado, mas ele ainda fechou com chave de ouro. Foi o primeiro da classe a conseguir emplacar ainda o artigo internacional ainda. Que máximo. Vamos perguntar sobre isso pra ele também, como é que foi essa publicação de artigo internacional. Olha, muita relevância pro nosso convidado hoje aqui. Então, quem é que tá com a gente Então hoje? ele vai conseguir falar tanto da carreira acadêmica, quanto também da vida como ela é, porque hoje ele atua como diretor de marketing da Biolab Genéricos, já liderou a área de marketing, inteligência comercial, parte de treinamento, uma indústria extremamente desafiadora, que é o segmento farmacêutico. Tá conosco aqui o Felipe Aguilar. Felipe, seja muito bem-vindo, meu amigo, meu brother. Meu parceiro, obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Pô, gente, primeiro assim, agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, uma honra sentar nessa mesa aqui e bater esse papo com vocês. Tenho acompanhado o podcast aqui desde o começo, né, do projeto que vocês estão fazendo, então, pô, tô muito honrado de estar aqui, de verdade, assim. E, assim, A honra é nossa. muito do que o Fábio trouxe aqui, a gente é amigo, entendeu? Aí a gente tem que dar um desconto, assim, né? Mas o que ele falou é muito verdade, assim, eu preciso reforçar, assim, que as ligações entre nós dois mesmo, falar, cara, eu tava no caminho e não vai dar certo, cara, eu vou desistir disso aqui, depois, né? Aí a gente falava, não, cara, calma, a gente já colocou tempo pra caramba nisso, vamos dormir uma noite em cima dessa ideia, aí no outro dia a gente acordava com ânimo renovado, assim, e continuava, Que assim, legal. mas foi uma parceria importante, né, cara? Bacana. Sem dúvida. Obrigado pelo convite, gente, prazer estar aqui. O prazer é nosso. Boa. Aninha, começa aí, Aninha. Olha, eu acho que toda a nossa audiência, Felipe, tem muita curiosidade, né? Para conhecer um pouco mais aí desse bastidor do mercado farma. Então, antes de você falar sobre ele especificamente, né? Como é que você chegou nele, né? Uhum. Qual foi a tua trajetória aí até você estar na cadeira de diretor de marketing? E aí, quando você, né, quando chegar aí na cadeira de diretor de marketing, falar um pouquinho do mercado de forma geral de farma para nossa audiência conhecer um pouquinho desse Claro. mercado, né? Claro. Bom, a minha trajetória é a seguinte, eu venho de uma família que o meu pai é um cara que fez carreira no mercado financeiro, trabalhou no Banco Nacional, Uau. e depois continuou carreira no mercado financeiro. A minha mãe é professora, né, professora de ensino fundamental, e não tem ninguém na minha família assim que vem do mercado farmacêutico, né? Então não foi uma coisa que veio de família, veio de casa, assim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Bastante. Isso foi uma característica minha desde o início, assim, desde criança e tal. E sempre fui curioso por saúde, por medicina, esse tipo de coisa. Quando eu era mais novo, até imaginava de fazer medicina, depois eu vi que não tinha menor aptidão para isso, mas isso me interessava. E aí me formei na faculdade, em publicidade, e aí comecei a buscar o primeiro estágio. E o meu primeiro estágio já foi na indústria farmacêutica. Olha que legal. Então, quando eu fiz o meu primeiro estágio, eu já acho que já fui
já fui contaminado pelo vírus ali da indústria. Foi uma coisa que gerou muita conexão comigo desde do meu primeiro estágio, assim. Que legal. Então, isso foi muito, muito bom. Assim, acho que eu fui abençoado de, já no início da carreira, começar a trabalhar dentro de um setor que me inspirava muito, né? Então, isso foi muito bom. E aí, segui. Desde a época de estágio, que era uma empresa que hoje já não existe mais, ela já foi incorporada, que foi o Farmasa. Hoje o Farmasa faz parte do grupo Hypera, né? Foi uma das consolidações que a Hypera fez ao longo da trajetória. E aí, trabalhei no Farmasa, depois eu trabalhei, então estava lá enquanto, naquele momento era Hipermarcas ainda, né? Que hoje a Hypera comprou o laboratório. E depois de um tempo que eu estava na Hypera, eu acabei trabalhando durante alguns anos na área de consumo. E aí foi uma virada importante na minha carreira também, que comecei no mercado farmacêutico, trabalhando com medicação, né? E depois eu vim trabalhar na área de consumo. Então eu comecei a trabalhar com medicamento e depois eu fui para o canal alimentar para trabalhar com marcas como Monange, como Avanço, como, né, Salsarete e assim por diante. Então foram 4 anos que foram muito importantes para mim. Por quê? Porque é um setor que trabalha com uma dinâmica completamente diferente do que é o mercado farmacêutico. Né? Então foi muito importante para mim, principalmente no início da minha carreira na parte de gestão, trabalhar com o consumo, porque eu acho que a indústria que trabalha com pouca margem de lucro, ela ensina muito para o profissional. Total. Né? Eu costumo dizer que margem de lucro, ela dialoga com margem de erro. Quanto maior a sua margem de lucro, maior a sua margem de erro. Quanto menor a sua margem de lucro, menor a sua margem de erro também. Né? Então, eu acho que esse período, ele acabou desenvolvendo em mim, obrigatoriamente eu tinha que ter uma visão de eficiência muito maior. Né? Então, isso foi muito importante. E aí, depois de algum tempo, eu voltei para o mercado farmacêutico, na Biolab, que é onde eu estou hoje. E aí tive uma passagem pelo Axê também e voltei para a Biolab e já vou completar no próximo ano 10 anos do meu retorno assim, para a Biolab. E lá tive a oportunidade de trabalhar com uma série de categorias, uma série de classes terapêuticas, assim, até que há um ano atrás eu então assumi a parte de marketing da unidade de genéricos e similares, que foi uma outra virada importante, porque até então eu tinha trabalhado com diversas outras categorias, OTC, Pharma, RX, a maior parte com Pharma, RX, mas aí então tive essa virada para genérico no último ano, que tem sido muito legal, muito interessante assim para mim. Que legal. E como é que é esse mercado, assim, porque todo mundo fala, né, ou quando vai numa determinada farmácia, genérico, similar. Explica um pouco sobre esse mercado, como é que é a divisão desse mercado, até para quem está nos escutando aqui, para terem noção de magnitude até financeira ou de volume desse mercado. Claro. Bom, o mercado farmacêutico é um mercado que tem uma dinâmica de crescimento muito expressiva, né? Pô, a gente está numa economia que no ano passado cresceu 3,5%, o mercado farmacêutico cresceu 12,5%. No ano passado, né? Então o mercado farmacêutico cresce a uma taxa superior a diversos outros setores da economia. E no Brasil, atualmente, aí falando do mercado de varejo, tá? De farmácia, né? Mesmo, é um mercado que gira em torno de 220 bilhões de reais. Metade disso, um pouco mais da metade disso é medicamento, RX, e a outra metade é o que a gente chama de consumer health, né? Você tem ali produtos OTC, você tem produtos nutricionais, você tem outras categorias ali dentro. E aí, como é que a gente entende a categorização desse mercado, né? Então, você tem o que é medicamento RX, é um medicamento que ele tem uma marca. E a estratégia que o laboratório tem é uma estratégia de levar aquele medicamento para promoção ao médico, e o médico, então, prescreve aquele produto para o paciente vai na farmácia com a receita do médico para conseguir adquirir aquela medicação, né? E aí, dentro dessa estratégia, você pode ter produtos que são exclusivos, são protegidos por patente, ou seja, não tem como ter uma cópia daquele produto,
né? E você pode ter produtos que não são exclusivos, mas mesmo assim você pode ter algum diferencial de produto entre eles, e aí os laboratórios levam ao médico, cada um defendendo ali o seu conceito de produto. Então você pode ter produtos similares, marcas similares, na estratégia de levar ao médico também. Mas o produto similar, o mercado também trabalha com uma outra estratégia. Então você tem o similar RX e você tem o que o mercado chama de similar trade, que é um similar que também é uma marca e a estratégia do laboratório é oferecer esse produto no ponto de venda, aí com uma vantagem competitiva comercial para o ponto de venda maior. E aí o gerador de demanda normalmente é trade, né? Ação de ponto de venda, merchandising, outros tipos de incentivo para o ponto de venda, e não tem um receituário do médico. E você tem um genérico. O genérico é uma outra categoria que veio da lei lá de 99, né? Já temos mais de 20 anos de genérico no Brasil. Mundo, né? É um case para o mundo. E o medicamento genérico é um medicamento que ele obrigatoriamente precisa custar pelo menos 35% a menos do que o medicamento referência. Tá? Isso é lei. Ele tem que ser pelo menos 35% a menos do que o medicamento referência. E ele não tem uma marca comercial. A marca comercial dele é o nome da molécula. Então você compra o medicamento através da molécula. E aí você tem vários laboratórios que competem dentro desse mercado, mas é a molécula que é vendida, né? Então, o mesmo produto, você pode ter um produto igual, você pode ter um produto genérico, um produto de marca RX e um produto de marca similar trade. Né? Então, são categorias diferentes, mas pode existir o mesmo produto em diversas categorias diferentes. Tive um negócio aqui na minha mente. Deu uma bagunçada num negócio aqui. Ó, você comentou, posso ter a mesma molécula nas 3 categorias. Sim. Como é que fica essa arquitetura de preço da molécula no final do dia? Boa. Porque eu tenho, a dipirona. Sim. Eu tenho a dipirona no genérico, no similar e na marca. Correto. E, gente, tem mais um fator, né, Felipe? A apresentação. Isso. A caixinha, o blister, o negócio com 2, o negócio com 4, Exatamente. a gota. Tem de tudo que é tipo. Tudo. Assim, gente, que loucura. Como que funciona a estratégia de precificação disso? Né? Esse é um ponto muito, muito legal. Que é assim, quando você tem um produto de marca, um produto de receituário, via de regra, esse produto trabalha com um posicionamento de preço maior, um posicionamento de preço mais premium. E esse tipo de produto, ele deixa... o varejo, ele tem uma margem menor para trabalhar com esse tipo de produto. Por quê? Porque nesse tipo de produto existe o pressuposto de que a indústria está gerando o fator de demanda para aquele produto, né? Que é a geração do receituário, ou até mesmo, num caso de produto que não precisa de receituário, a indústria pode investir em mídia, pode investir em campanha. Sim. Então, existe um investimento promocional alto. Então, a indústria divide menos a margem de lucro com o trade nesse caso. Total sentido. Né? Então, o preço, ele acaba sendo um preço um pouco mais alto e a margem do varejo um pouco menor. Quando você vai para o produto que é similar trade ou para o genérico, como o nível de competitividade entre os produtos é muito maior e a diferenciação de produto ela é menor, a indústria acaba dividindo um pouco mais da margem dela com o trade. Então, como é que se faz isso? Você trabalha com um nível de desconto um pouco maior para você aumentar um pouco da rentabilidade do trade, do canal, né, do varejo, ter aquele produto e trabalhar com aquele produto na loja. E aí tem um outro fator ainda, que é os canais, né? O mercado farmacêutico, o varejo farmacêutico, ele se divide em alguns canais. Você tem as grandes redes, né, que hoje dominam... vou falar ordem de grandeza aqui, tá? Dominam ali os seus 60%, 70% do faturamento do mercado farmacêutico.
que são Raia Drogasil, Drogaria São Paulo, Pague Menos, Araújo e assim por diante. E você tem as independentes, né? As independentes, elas podem ter algum tipo de... Eles trabalham com algum tipo de associação, existem os associativismos, as franquias e tudo mais, mas são farmácias independentes. No Brasil, hoje, a gente tem 100 mil farmácias. Geral, assim, contando Geral. de rede, Exatamente, contando com tudo. de venda, farmácia. Exatamente. 100 mil farmácias no Brasil atualmente. E dessas 100 mil farmácias, 80 mil são independentes. 80 mil são independentes. Então, existe uma concentração gigante do faturamento do mercado farmacêutico, do varejo farmacêutico nas grandes redes, né? E essas pequenininhas, Felipe, só que não são tão pequenininhas assim, que agora eu lembrei de uma que tem lá no bairro da minha mãe, que ela existe há anos, e ela tem até aquela cara de farmácia da década de 80, 90, que tem aquele luminoso que tem um X, aquela balança que você sobe e tem aquele negocinho. Aquilo para você medir a altura também. Aquilo para medir a altura, exatamente. As prateleiras são tipo isso aqui, ó. É isso aí. E todo mundo no bairro conhece o nome do farmacêutico. Todo mundo no bairro conhece o nome do farmacêutico. Ela fica numa esquininha super bem localizada, importante dizer assim. E tá lá há 1000 anos. Há 1000 anos. Primeira coisa, esse cara, que todo mundo conhece o nome dele, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro. Porque esse cara, manter a loja dele aberta, onde certamente a um raio de poucos quilômetros ele vai ter uma grande rede, é difícil para esse cara manter. Por quê? Porque ele não consegue competir. Não. Ele não tem força para competir com uma grande rede, né? Então, esse cara, em muitos casos no Brasil, esse cara ele é um sobrevivente. Ele está trabalhando ali para sobreviver, assim, mesmo, né? E aí, o papel das franquias e os associativismos, que a gente chama, acabam fazendo um papel muito importante dentro desse mercado. Por quê? Porque as franquias e associativismos, eles se propõem a ajudar esse cara totalmente independente, com conhecimento a respeito de gestão, às vezes com centralização de compra, para conseguir ganhar um pouquinho de escala e esse cara ter um acesso a produto um pouco mais vantajoso do que ele teria se ele for comprar diretamente de um grande distribuidor, né? Então, essa farmácia, que corresponde lá a 80% do número de PDVs que existe no Brasil, ela é uma farmácia que ainda tem um papel muito importante dentro do setor. Assim, né? E a gente vê o quê? Que os associativismos e as franquias têm feito com que a concentração, que até alguns anos atrás ela veio se formando muito forte nas grandes redes, essa concentração ela vem diminuindo um pouco, tá? Ainda não a passos tão acelerados, mas ela vem diminuindo um pouco essa concentração. Então, esse farmacêutico, esse ponto de venda, ele é um ponto de venda que tem um papel super importante dentro do mercado e que o laboratório que começa a olhar para esse cara com um olhar diferente, ele consegue se posicionar de uma maneira diferente para ele também. O que eu quero dizer, né? Entender qual que é a necessidade desse farmacêutico, dessa loja, que é uma necessidade diferente do que a grande rede tem. Né? A grande rede se posiciona de uma maneira diferente para o mercado. Então, ainda tem essa complexidade, a gente está falando, né? Complexidade de produto, tipos de produto, e ainda temos os tipos de canal que também geram mais uma complexidade dentro desse setor. É desse jeito. Legal. Agora, Felipe, ao mesmo tempo que você está contando e a Aninha aí relembrando, vamos dizer assim, esse processo evolutivo do segmento de farmacêutico, você também está inserido numa temática que está sendo bombardeado de transformações, seja ela digitais, tecnológicas, acadêmicas, que é o marketing. Assim,
Como é que você está vendo esse ecossistema? E para o seu segmento isso está mudando? Você começa a ver o profissional do futuro tendo que ser diferente? Como é que você está vendo essa evolução? Muito, Fábio. Eu vejo o seguinte, o que tem acontecido no contexto do mundo, a gente consegue ver muito claramente dentro do contexto farmacêutico também, né? E o que é isso? O que é isso? É um consumidor cada vez mais informado, é um consumidor cada vez mais conectado, cada vez com acesso mais rápido e mais fácil à informação. Ou seja, é um cara que não aceita qualquer coisa a mais. Então, o desafio do marketing hoje, na minha visão, é conseguir gerar relevância. Ainda mais dentro de um contexto onde a gente vive, existe o termo da infoxicação, né? Que é a intoxicação pela quantidade de informação. A gente é bombardeado por milhares de informações, milhares de anúncios, milhares de contextos todos os dias, e ganhar relevância na mente do teu consumidor em meio a tanta coisa é um desafio muito grande, muito grande. Há décadas atrás, a família brasileira estava sentada às 8 horas da noite assistindo uma novela na televisão, e quando passava um anúncio no comercial da novela, todo mundo era impactado e estava prestando atenção naquilo. Então, claro, existia uma dispersão? Claro que existia. A propaganda que passava lá não era para todo mundo que estava assistindo. Só que a atenção da pessoa estava ali. Hoje, o desafio do marketing é capturar a atenção de quem ele quer falar. Por quê? No mercado farmacêutico, até algum tempo atrás, você tinha uma diferenciação de produto maior. Então, os laboratórios tinham produtos com diferenciais maiores, né? Isso significa dizer o quê? Que quando você tem um produto, o P de produto tem um diferencial importante, eu não vou dizer que a vida do marketing é facilitada, mas a narrativa, ela tem mais conceito técnico ali para ser construída. Só que um movimento que aconteceu no mercado farmacêutico é o quê? Com a entrada dos genéricos, com o avanço dos similares, que isso acontece no Brasil, mas acontece em outros lugares do mundo também. Eu vou dar um dado para vocês, só para a gente ter uma ordem de grandeza, né? O mercado farmacêutico brasileiro, em consumo, número de caixinhas, no varejo, 40%, 45% do que se vende de caixinha na farmácia hoje, de medicamento, é medicamento genérico. Ou seja, estamos chegando quase na metade em volume, tá? Quando a gente fala em faturamento, eu estou falando de um número menor do que isso, mas em volume, em caixinhas, dali a gente está chegando na metade do que se consome no mercado brasileiro. Quando eu olho para os Estados Unidos, é mais de 80%. Nossa! E o mercado americano é mais de 10 vezes maior do que o mercado brasileiro. Em cima daqueles 220 bi que você falou do Exatamente. começo. Nossa! Os Estados Unidos tem o quê? 2,5 vezes, 3 vezes a população do Brasil? Mais ou menos, ordem de grandeza, assim. Só que o mercado deles é 10 vezes maior do que o nosso. Né? E lá, mais de 80% do consumo de medicamento é de genérico. Ou seja, é um mercado que está no nível de maturidade muito maior do que o nosso, e o genérico já avançou muito mais do que o genérico avançou no Brasil. O genérico cresce a uma taxa superior ao que cresce o mercado farmacêutico, ou seja, ele vem penetrando, né, no mercado farmacêutico, mas ainda tem um espaço enorme para crescer. Só que quando você está falando de um produto genérico, o diferencial técnico de produto, ele não existe. Ele não existe. Aí, claro, você vai trabalhar o quê? Você pode trabalhar conceitos de marca, confiabilidade, qualidade, credibilidade do laboratório, tal. Mas aí você vai para uma estratégia mais institucional. Porque o produto em si, ele é equivalente ali aos seus concorrentes, né? Então, o desafio do marketing é muito grande nesse sentido. Por quê? Porque o que vai fazer o consumidor querer o meu produto? E aí o marketing precisa ter atenção a todos os elos da cadeia e geração de valor para todos os elos da cadeia. E aí, quando eu digo todos os elos, eu estou dizendo a indústria, eu estou dizendo a distribuição,
eu estou dizendo o varejo e os tipos de varejo, que são os que a gente comentou agora há pouco, porque para cada tipo de varejo vai ter o que vai ser valor para ele vai ser diferente. Então, entender profundamente o que é valor para cada um e conseguir capturar a atenção de cada um deles é o principal desafio. E aí tem alguns complicadores em um mundo que está se digitalizando cada vez mais rápido, que os canais de comunicação estão cada vez mais diversos, né? Então, conseguir fazer uma estratégia que seja eficiente dentro de um contexto tão complexo é um desafio gigantesco do marketing hoje, assim. E eu acho uma coisa também, Fábio, o seguinte, eu vivo isso hoje e percebo que ainda é uma necessidade de alguma parte do mercado, que é fluência em dados, cara. O marketing, ele sai de um papel de ser aquele departamento onde se via que, cara, os caras do marketing eram os caras criativos, né? Os caras que pensavam em coisas diferentes, tal. A criatividade continua sendo super importante, continua sendo uma possibilidade de diferencial, só que o profissional de marketing que não sabe ler dados e que não sabe pegar o dado e entender qual que é a história que aquele dado está te contando, esse cara não vai conseguir competir no mercado mais. Ele está defasado, ele não consegue mais competir no mercado atualmente. Por quê? Porque hoje a complexidade é tão grande e gera tanto dado que se você não tiver a capacidade de conseguir absorver, traduzir, gerar inteligência e tomar atitude em relação ao aprendizado que o dado está te trazendo, já passou. E aí o teu concorrente tomou uma atitude antes de você, fez uma campanha, mudou uma estratégia, tomou o teu mercado, e aí, cara... Estamos falando com delay de dado de o que no segmento de indústria farmacêutica? Assim, cara, isso é uma vantagem da indústria, vou te falar, viu? Hoje a indústria farmacêutica tem uma granularidade de informação muito alta, né? Existem auditorias que leem o dado, a demanda, né? Nível CNPJ, assim, e a gente consegue saber em D-2 qual que foi a demanda do meu produto no CNPJ do Fábio há 2 dias atrás, né? D-2, hein? Caramba, ele consegue chegar em mim antes da gripe chegar em mim. Exatamente. Antes do dinheiro cair na conta do remédio que você pagou. Você terá uma gripe. Você tem um comportamento suspeito, você terá uma gripe. Exatamente. Eu cheguei aqui, ó. Exatamente. Se você pagou no cartão, o varejo nem recebeu ainda o dinheiro. Você, ó, tá vendo? Ele vai chegar aqui, vai aparecer na sua timeline. Você, Fábio, você tem um comportamento suspeito, você vai pegar uma gripe. Mas compra aqui o meu produto que você tá salvo. Agora, o dado de mercado também é numa granularidade assim também? Muito boa, hein? O dado de mercado, ele é numa granularidade um pouco maior, né? Aí eu consigo ver o dado dos meus concorrentes, não nível CNPJ, tá? Mas eu consigo sim ver num universo que a auditoria chama de BRIC. O que é o BRIC? É um conjunto de CEPs, tá? Então é uma granularidade um pouco maior, mas eu consigo montar mesorregiões, assim. Então, por exemplo, município é uma mesorregião que eu consigo ver o Brasil inteiro. Quanto dado pra brincar, hein? Nossa, mas será que consegue brincar com tanto dado? Aí que é o desafio. Aí que é o desafio, porque assim... O dado está disponível para o mercado. A auditoria está aí para todo mundo. E o mercado inteiro compra a mesma auditoria. A mesma base. A mesma base. Tem a mesma base. Todo mundo tem a mesma base. A diferença é que cada um vê, em nível CNPJ, cada um vê o seu. Mas o dado está aí para todo mundo. E, partindo desse pressuposto, né, todo mundo deveria ter resultados, né,
equivalentes ali, né? Claro, sim. filtrando portfólio Sim, e assim claro. por diante e tal. E não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Então, o grande desafio, o que é? É você conseguir entender o que o dado está te contando e conseguir, atualmente, principalmente, né? É conseguir predizer o que vai acontecer. Achar padrões no que está acontecendo para conseguir prever, para antecipar o próximo passo. Aí que está a grande diferença, a grande vantagem, assim, né? E eu acredito que hoje existe o grande desafio, a gente tá vivendo esse momento agora, né? Que é o desafio da integração de todas as inteligências. Da inteligência artificial, do machine learning, de tudo que a gente tem vivido, essa ebulição de tecnologia que a gente tem vivido hoje, a gente está vivendo exatamente o momento dessa virada. Você sabe que essa semana eu estava num evento do mercado do setor farmacêutico, um evento para o varejo do setor farmacêutico. E aí teve um palestrante de uma consultoria de inteligência que estava lá falando. E o cara colocou o título da palestra dele, me chamou muita atenção, cara. E o horário da palestra dele, eu nem poderia mais... Eu tinha uma outra reunião para ir, mas eu fiquei só para assistir a palestra do cara, só pela curiosidade. O título da palestra dele era IA na boca, Excel na mão. Gostei. Fale mais, Ou seja, cara, e todo mundo tá falando de IA. Todo mundo tá falando de IA, todo mundo... Pô, IA vai revolucionar, IA isso, IA aquilo. E é verdade. Mas, cara, será que as pessoas largaram? Como que as pessoas estão montando os seus planejamentos? Né? E ele estava mostrando isso lá, assim, né? Cara, o planejamento ainda está muito no Excel, assim. E o Excel é uma tremenda de uma ferramenta, né? E tudo bem, assim, né? Mas o que ele estava trazendo, o que me chamou muita atenção é o quê, né? Que a gente ainda... está avançando, mas a gente ainda não avançou para conseguir capturar toda a inteligência de fato que tudo isso pode tirar, né? Então, o exemplo que eu trago é o seguinte. Imagina que um médico prescreve um produto para você, que você precisa tomar aquele produto, e imagina que é um produto que o receituário é controlado, sabe? Aquele que tem 2 vias, ou um receituário azulzinho, que você tem que comprar exatamente o que está na receita, não pode trocar e assim por diante. Imagina que você o médico te prescreveu um tratamento que é de um produto controlado. E você precisa tomar esse tratamento por 90 dias, tá? E só existem caixinhas de 30. Ou seja, você vai precisar de 3 caixinhas de 30 para completar o seu tratamento. E você tem lá na sua receita 90 comprimidos de tal produto. E aí imagina que o VB de uma loja, VB é valor base, é o número mínimo de unidades que a loja trabalha como uma métrica para manter estoque na loja. A loja tem o VB daquele produto de 2 unidades. Aí o que vai acontecer? Você vai chegar com a sua receita naquela loja para comprar, você precisa de 90 comprimidos, e lá vão ter 2 caixinhas de 30. Aí o que você vai fazer? Ou você vai comprar a receita, vai usar a receita para comprar 60 comprimidos e não vai conseguir usar a mesma receita para comprar 30 comprimidos em outra loja. Ou você vai deixar de comprar 60 e vai para uma outra loja. Provavelmente o que você vai fazer é deixar de comprar ali para ir para uma outra loja que tem as 3 unidades para te vender, porque, é um produto controlado, você vai ter que voltar no médico, para o médico fazer outra receita. Você não vai fazer isso. E mesmo que você pague um pouco mais caro, também tá valendo. Tá valendo, é um produto que você precisa. Exato. O que aconteceu com aquela loja que tinha 2 caixinhas? Ela perdeu uma venda. Ela perdeu uma venda. E aí, imagina a quantidade de dados que existe hoje. Essa loja não poderia ter um mecanismo preditivo para dizer para ele qual que é o valor base ideal que ele precisa ter por SKU dentro da loja dele? Informação para isso existe aos montes. Aos montes. O desafio é o quanto que a gente está conseguindo cruzar tudo isso, cruzar todos esses dados e conseguir enxergar padrões de comportamento e tomar atitude em cima de padrões de comportamento, padrões de consumo, né? Eu tô usando esse exemplo da farmácia,
Mas isso cabe para a indústria, isso cabe para, por exemplo, o quanto que a indústria está usando esse tanto de dado para prever demanda de maneira mais assertiva, né? Para prever tendências de maneira mais assertiva, tal. Então, esse momento está acontecendo agora, mas eu acho que a gente ainda tem muito para avançar. Assim, o contexto de complexidade, ele demanda essa velocidade que está acontecendo no momento. Assim, é que mudar é difícil, né? Sim, a gente não foi feito para mudar, né? O cérebro não gosta de mudança. Não gosta, né? Então, mudar é difícil. Principalmente mudar em alguma coisa que vem dando certo. Porque a indústria farmacêutica não pode dizer que não está dando certo. A indústria farmacêutica, como a gente comentou agora há pouco. O mercado cresceu 2 dígitos. Entendeu? Nos últimos mais de 10 anos cresce a 2 dígitos, assim, né? Então, dá certo, claro que está dando certo, está evoluindo, está crescendo e tal. Mas ainda existe uma oportunidade gigante. O acesso à saúde no Brasil ainda é bastante limitado, né? Tem muito como crescer ainda. Fê, uma pergunta agora, olhando o preço, porque medicação, né, ainda mais dentro do mercado de genérico e similar, você comentou, ele tem que ser pelo menos 35% menor do que a marca referência. E a gente também, enfim, né, a precificação de medicação, ainda mais sob a ótica de uma regulamentação tão pesada, como é que ela é na vida prática, assim? Como é que é um pouco desse processo, né? Falando sempre em processos. Claro. Bom, funciona da seguinte forma. Como você disse, ela é bastante regulamentada, né? Existe a CMED, né? Que faz parte da Anvisa, né? É um órgão dentro da Anvisa que regula a precificação. E a CMED estabelece os preços máximos. Tanto o preço fábrica, que é o preço que a indústria vende para o mercado, quanto o PMC, que é o preço máximo consumidor. É o máximo que a farmácia pode cobrar por aquele produto. Qualquer preço que for inferior ao PF ou ao PMC, tá tudo certo. Então é o preço máximo, né? E aí a indústria precifica a depender da estratégia. Então, é como a gente comentou, um produto de marca, um produto de receituário, ele vai ter uma estratégia de precificação, né? Uma estratégia de desconto de precificação. Um produto genérico e um produto similar vai ter uma outra estratégia de precificação. E aí, isso é muito... o que dita muito isso, é claro que é a competitividade de cada mercado. Um mercado que ele é mais nervoso, tem uma quantidade de competidores maior... obviamente, nesse mercado vai existir uma erosão de preço, porque, né, você começa a ter que baixar preço para conseguir competir dentro daquele mercado se você não tem diferencial de produto. Então, ela funciona dessa forma. E uma coisa importante também é o seguinte, à medida que você vai competindo em mercados mais competitivos e que o diferencial de produto ele é menor, a indústria começa a dividir a margem dela com o trade. Começa a dividir a margem dela com o varejo. Então, num produto de marca, um produto exclusivo, a margem da indústria tende a ser bem maior e a margem do varejo ela é pequena. Num produto genérico, isso já é mais equilibrado, né? A margem da indústria e do varejo, né? E a CMED também tem as regras dela para precificar. Então, quando a CMED vai dar o preço máximo de um produto, ele tem alguns critérios que eles usam para dizer qual que é o preço que ele vai dar. Então, por exemplo, eu sou um laboratório e vou dizer que eu vou lançar um produto novo no mercado de uma molécula que já existe. O que a CMED vai fazer? Ela vai pegar o preço médio daquela molécula, daquela apresentação que eu estou falando que eu vou lançar, e vai me dar um preço baseado mais ou menos na média do mercado daquela apresentação que eu tô trazendo. Agora, se eu vou lançar um produto inovador,
um produto que não tem no mercado, que a CEMED não teria uma referência para buscar uma média de preço para me dar, aí ela usa outros critérios, né? Que pode ser o custo do tratamento, pode ser o custo do tratamento, o custo internacional daquela molécula em outros países, tal. Então ela pode usar outros critérios para dar um preço. E normalmente, quando é um produto que tem algum tipo de exclusividade, a CEMED concede um preço maior para aquele produto, né? Então, e a partir daí o laboratório toma a decisão de trabalhar com o preço que ele quer, né? Existem casos de laboratórios que trabalham com um preço inferior ao que a CEMED dá, por estratégia de mercado. Sim. Né? Então a CEMED me deu um preço de 100, mas eu trabalho, mesmo que eu possa trabalhar com 100, eu trabalho a 60 por uma estratégia de mercado que a empresa tenha. Né? Mas aí o que dita é mesmo a dinâmica de cada categoria. A dinâmica do mercado dita a estratégia de precificação. E existe uma molécula hoje, essa molécula é carne de vaca. Ela tem, todo mundo tem toda algumas, tem algumas, assim, né? Por exemplo, o Brasil tem uma política de saúde que é muito legal, que é a farmácia popular. Né? A farmácia popular é aquele medicamento que o governo subsidia a medicação de forma integral ou de forma parcial, mas subsidia a medicação para o paciente. E normalmente as moléculas que o governo coloca dentro da farmácia popular são moléculas que já estão massificadas, né, no mercado. Né? Então você tem algumas moléculas ali, por exemplo, a hipertensão, vamos dizer aqui, você tem a losartana, você tem o metoprolol, você tem algumas moléculas que são moléculas de uso massificado já, né? Muitos laboratórios têm e o consumo é muito alto, né? Então, cada dia mais existem outros laboratórios competindo dentro dessas mesmas moléculas, né? E aí o que aconteceu no mercado? As grandes multinacionais, o que fizeram há alguns anos atrás? Acabaram concentrando os investimentos de desenvolvimento de novos produtos e novas moléculas em mercados mais nichados. Para quê? Exatamente para fugir dos mercados massificados por genéricos e similares. Então, quem consegue hoje trazer para o mercado produtos exclusivos que vão custar muito mais dentro do mercado? Normalmente, são laboratórios de capital internacional. Né? Esse dinheiro, o desenvolvimento dessa molécula vem de dinheiro de fora. E o mercado nacional, né? Os laboratórios nacionais hoje também têm produtos com algum grau de inovação, mas hoje o mercado de genéricos e similares, por exemplo, ele é dominado por laboratórios de capital nacional. Né? Por quê? Porque o desenvolvimento para o tipo de produto que se compete dentro desses mercados é de uma complexidade e de um nível de investimento maior do que uma inovação radical de você fazer uma molécula nova da bancada. Né? Então, que é um processo que leva alguns anos, pode levar décadas para você sair da bancada e chegar com um medicamento inovador no mercado. Então, as grandes multinacionais acabaram nichando em classes terapêuticas que a gente chama mais nichadas, principalmente oncologia, e sistema nervoso central, diabetes, né, e lançaram moléculas novas para o tratamento dessas doenças, que daí lançam com preços muito maiores e com margens muito maiores também, e deixaram o mercado mais de varejão, vamos dizer assim, né, para os laboratórios nacionais que hoje dominam o mercado aí mais massificado no mercado farmacêutico. Felipe, estamos chegando já ao fim aqui, mas eu não posso deixar de perguntar, até para a gente mandar um abraço para ele, lá para o Dr. Maurício também, mas Verdade. Como é que você, no meio desse mundo aí farmacêutico, dessa mudança transformacional de diversas coisas de marketing, você ainda foi
se meter em estudar, fazer mestrado. Por quê? Pra quê? Você fez... Sua pesquisa foi de quê? Pois é. Quem fala? Pois é. Pois é, ele fala assim como se fosse uma coisa do outro mundo, assim, né? Mas foi... Fábio, cara, foi uma experiência, cara, transformacional pra mim, de verdade, assim. E assim, né? O Fábio comentou, e o Fábio somos da mesma turma, né? Turma 8 do mestrado, inclusive um abraço para os nossos amigos aí da turma 8 da FIA, do mestrado lá. O mestrado, cara, era um plano meu já há algum tempo, que eu estava protelando, esperando o momento ideal de eu começar a fazer. E os anos foram passando e esse momento ideal nunca chegou. E aí chegou um determinado momento, que foi lá em 21, no meio de uma pandemia. Falei, não, acho que o momento ideal não vai chegar, então vou fazer agora. Vou começar... Vai que o mundo acaba, né? Exatamente, vai que o mundo acaba, pelo menos vai acabar já tendo começado, né, o mestrado. Mas assim, sempre que eu pensei no mestrado, cara, eu pensei com dois aspectos, assim. Um aspecto é, claro, aprofundamento de conhecimento, né, aumentar a abrangência de conhecimento e profundidade, principalmente de conhecimento. Isso sempre foi uma coisa que me inspirou muito. E outra coisa, cara, o mestrado, para mim, eu falo sempre que ele faz parte um pouco do meu plano de previdência pessoal, assim, sabe? Por quê, né? Porque é uma coisa que eu acho que eu sei que vai me ajudar, claro, já me ajuda, já me ajudou, mas vai me ajudar também no futuro. Depois, se eu quiser fazer uma transição em algum momento da carreira para uma consultoria, para dar aula, para fazer alguma outra coisa, o mestrado também abre essas portas, então também fazia parte do plano o mestrado nesse sentido. Só que eu confesso que a piscina estava mais gelada do que eu imaginei. Né? A piscina estava mais gelada do que eu imaginei e foi uma jornada, cara, muito intensa, assim, muito intensa mesmo, assim. E eu costumo dizer sempre o seguinte, cara, o mestrado nunca se faz sozinho, né? Cara, a minha esposa e os meus filhos, principalmente a minha esposa, tem uma parte muito importante do meu diploma junto, assim, sabe? Porque, eu já tinha 2 filhos, a minha filha estava com 2 anos de idade, meu filho com 7, quando eu entrei no mestrado. E o mestrado, cara, consome um tempo da gente, que é um tempo que você não tá sobrando aquele tempo que o mestrado te consome. Você não parou de trabalhar pra fazer o mestrado? O mestrado, aquele tempo não tava sobrando para te consumir. Então, consome esse tempo, consome uma energia. Mas, assim, ao mesmo tempo, o que eu aprendi? Eu sinto que eu saí uma pessoa, primeiro, mais confiante, né? Eu falo, cara, não sei se tem alguma coisa que a gente não daria conta de fazer. Sabe? Vai dar trabalho, vai suar, vai ser difícil, vai ter dedicação, mas dá para fazer. Dá para fazer. Então, eu acho que essa confiança gerou, assim, um sentimento de resiliência muito grande, assim, porque existiram alguns momentos ao longo da jornada ali que falou, cara, tá pesado, eu tô achando... Aquela sensação, sabe aquela sensação que, assim, você tá fazendo tanta coisa, não tá fazendo nada bem? Sabe, eu tinha momento que eu tava falando, cara, eu não tô dando conta de fazer bem o meu trabalho, eu não tô conta de tá fazendo bem o mestrado, eu não tô dando conta de fazer bem, cuidar da minha família. Então, alguns momentos desse dilema acontecendo, mas depois você aprende com isso que a sua capacidade, talvez ela seja maior do que você imaginava, né? E aí lembrando das nossas aulas de finanças comportamentais com o professor Rodolfo, tem o Taleb, né, que é o mago do Rodolfo. O Rodolfo gosta muito do Taleb. E o Taleb tem aquele conceito da antifragilidade, né, que é diferente da resiliência, né? Resiliência é aquela pessoa que consegue se adaptar e ela move e não quebra. Aquele galho que ele se movimenta para não quebrar. E a antifragilidade é aquela coisa que a tempestade faz você sair mais forte, né, daquilo. Não apenas você resiste, como você se fortalece com a adversidade e tal. Eu acho que, cara, é um conceito que faz sentido para mim quando eu penso da jornada do mestrado, assim, sabe? Foi difícil, foi intenso, demandou pra caramba,
mas também você sai mais forte e quando, pelo menos, eu acho que você divide esse sentimento comigo, assim, quando você olha para trás, agora, depois de ter passado, depois de ter concluído, e você vê que você não tomou a decisão de desistir, é um sentimento legal, né? É um sentimento muito bom, assim, de ter conseguido concluir. Pô, eu tenho, com humildade, mas eu tenho bastante orgulho da pesquisa que eu fiz, você me perguntou, né? Deixa eu falar disso. A pesquisa que eu fiz, eu trabalhava com farma naquele momento, com o produto RX, eu não estava em genérico. Então, a minha pesquisa, cara, foi a respeito de quais são as ferramentas de marketing que têm a maior capacidade de influenciar o receituário do médico. E aí eu tomei um caminho no mestrado, que também foi um caminho que eu sei que você tomou, que é um caminho que é complicado, que é o caminho da pesquisa quantitativa, né? Então eu fiz uma pesquisa mista, eu fiz uma parte quali e depois eu fui para uma quant. E na minha quant eu tive, cara, 600 médicos respondentes, assim, na minha quant. E foi muito legal, assim, sabe? E eu acho que eu tive alguns marcos, assim, que foram muito, muito bacanas, assim, ao longo do mestrado. Eu acho que são os marcos da dissertação, né? A qualificação, que foi um momento super legal, assim, super importante, onde eu consegui ter o primeiro feedback de mais gente ali da relevância daquele trabalho que estava sendo feito. Depois, obviamente, a entrega e depois ainda o artigo, né? Que também foi uma coisa, muito legal mesmo, assim, tenho muito orgulho, assim, da publicação que foi gerada através da pesquisa que eu fiz no mestrado, uma revista super com credibilidade, uma revista internacional de business. Então, foi muito legal, assim. Então, é claro que acomodar tudo isso não é fácil. Fácil não é. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena, assim. Eu sou grato hoje, assim, sabe, de ter olhado para trás e não ter desistido, e sou grato pra caramba, pela família que teve junto, sou grato pra caramba amigos como você e outros também que durante ali, quando você tá no durante, que você não consegue ver com muita clareza o depois, alguém pega, cara, segura a onda aí, vai dar certo, vamos com calma, tal, dorme uma noite aí que vai dar certo, tenta por outro caminho, tal. Essas pessoas também ajudam muito, assim, na trajetória. Então foi isso. Foi um período marcante, muito, muito legal. Então já fica a dica aí para quem quiser saber quais são as ferramentas mais utilizadas para influenciar a vender mais, growth, para crescer. No RX, pega a pesquisa do Felipe lá, 600 respondentes, tem lá várias dicas lá de marketing. A gente vai deixar o link aqui também. Mas vamos terminar, Felipe, que a produção já está aqui, ó, mandando um ponto aqui para mim. Se você tivesse que mandar uma mensagem para quem está aí do outro lado da câmera, para aquela pessoa que está pensando e está querendo crescer, está querendo evoluir, que talvez está até estudando agora no mestrado, tá pensando em desistir e tal, se você pudesse mandar uma mensagem para essa humanidade que quer crescer aí, essa galera do bem, que tem fome, qual seria ela? Legal. Eu tenho uma assim, cara. A mensagem que eu teria é o seguinte: tem um conceito que é de lifelong learning, que é uma coisa que, para mim, faz muito sentido, cara, que é o seguinte: a gente sempre tem que estar disposto e com apetite de aprender. E aprender e desaprender também, cara. Eu acho que o desaprender, às vezes, é mais difícil do que o aprender, porque o desaprender significa abrir mão de, às vezes, convicções que já estão cristalizadas, de coisas que a gente falou, mas sempre foi assim. Mas o desaprender também é muito importante para você conseguir aprender coisas novas, assim. Então, o que eu diria é: seja curioso, tenha fome de aprender. E outra, cara, coloque em prática aquilo que você aprende. Isso é uma coisa que eu me desafio muito, assim. Tudo que eu tento aprender, coisas novas que eu aprendo, que eu pesquiso, eu tento procurar, como que eu consigo colocar em prática no meu dia a dia aquilo de alguma forma. Mesmo que seja uma forma pequena ainda, mas coloque em prática aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu de alguma maneira. Por quê? Porque quando você coloca em prática, a experiência que você vai ter com aquilo vai expandir ainda mais a tua visão e o teu conhecimento a respeito daquilo. E na minha visão, cara, as empresas hoje, o mundo corporativo hoje, o mundo de negócios hoje, precisa de gente que está disposto a aprender e colocar em prática
aquilo que é novo, cara. Pilotar, errar, corrigir rápido. Sabe aquele ciclo, assim, que, pô, muita gente conhece? Muita gente conhece, mas pouca gente coloca em prática. Então, eu acho que hoje o mercado premia quem tem disposição, coragem de aprender, colocar em prática, errar, fazer de novo, seguir. Então, eu acredito nisso, cara. Isso para mim é um valor, assim. Então, se eu pudesse compartilhar alguma coisa que para mim é útil, eu acho que pode gerar valor para todo mundo, é isso. Felipe, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Cara, para mim foi um prazer, uma honra estar aqui com você novamente. Aninha. Muito obrigada, Felipe. Eu tenho certeza que foi uma big aula aqui para os nossos ouvintes. E você, se quiser que mais conteúdos desse nível de qualidade cheguem para você e para todo mundo da comunidade, tem que fazer o quê, Fabinho? Vai, compartilha, comenta e pega esse link, manda para outras pessoas lá no WhatsApp, lá no Instagram e tal. E a gente também vai deixar aqui os links aqui para quem quiser fazer o contato com o Felipe, ter acesso aos materiais do Felipe também e seguir toda a nossa comunidade. Então, fica conosco que vem muita coisa boa aí pela frente. É isso aí. Obrigada, abração, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, gente.